E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o Dr. Jairo Ângelos. Ele é neurocirurgião e trouxe uma novidade aqui para o mercado maranhense, que é esse aparelho aqui que nós vamos te apresentar. É um aparelho que está proporcionando diversos benefícios e que trata de algumas doenças crônicas, como por exemplo dores, fibromialgia. Nós vamos tentar entender que benefícios são esses, né, doutor Jairo? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Alcineia. É um prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar um pouquinho do aparelho. Vamos começar o nosso bate-papo falando do aparelho em si, né? Isso. Bom, esse aqui é um aparelho de estimulação magnética transcraniana. É um aparelho importado, essa marca é uma marca dinamarquesa e é uma técnica que está dentro do campo que a gente conhece como neuromodulação, né? Que é de você, através de estímulos, você modular áreas do cérebro que são responsáveis por diversas funções do organismo, entendeu? Uhum. Então, é um aparelho que usa ondas eletromagnéticas para tratar doenças. Doutor Jairo, quais são as doenças que é possível tratar através desse aparelho? A primeira indicação que surgiu para o uso dessa técnica foi com as doenças psiquiátricas, principalmente aqueles casos de depressão refratária, aqueles casos de depressão que não melhoraram com medicação, não melhoraram com terapia. Então, na verdade, essa técnica começou para esses pacientes, né? E depois foi se descobrindo que ela poderia ser usada para diversas outras doenças, né? Por exemplo, como você mencionou no começo da entrevista, dor crônica, dores crônicas no geral, dor na coluna, por exemplo, né? Pacientes que operaram a coluna ficaram com dor crônica depois têm indicação para receber esse tratamento, né? Principalmente pacientes que a gente diz que tem uma dor do tipo neuropática, ou seja, a causa da dor desse paciente foi devido a alguma lesão no sistema nervoso e que precisa desse tratamento adjuvante para controlar as crises de dor, né? E você também comentou sobre a fibromialgia, né? Então, a fibromialgia é algo que muita gente sofre com isso, né? E muitas vezes não sabe como tratar o problema. Aí eu acho até, doutor Jairo, que chega a um ponto até que a medicação também já não surte mais Exatamente, efeito, né? Isso. A fibromialgia é uma doença que ainda não se sabe a causa dela, acomete principalmente mulheres, né? E é uma doença crônica também, né? Como você falou, de difícil tratamento, às vezes, a gente sabe que existem muitos fatores emocionais, que a gente chama de psicossomáticos, que acabam interferindo nessa doença, né? Mas o fato é que, às vezes, muitos pacientes não conseguem ter um alívio da dor, né? Porque nessa doença, assim, um dos principais sintomas é uma dor generalizada, né? A pessoa fala que dói o corpo inteiro, dói tudo, né? E chega um momento que já usou vários tipos de medicação, já fez terapia de reabilitação, fisioterapia, hidroterapia, e mesmo assim o paciente ainda não tem uma qualidade de vida. Então, esse aparelho, esse método da estimulação magnética transcraniana veio para mudar a história natural do tratamento da fibromialgia, né? Você tem algum paciente que já esteja fazendo esse tratamento, que já obteve resultados positivos? Nosso primeiro paciente é um paciente que tem uma doença degenerativa do sistema nervoso chamada ataxia. É uma doença que cursa com o paciente tem dificuldade de equilíbrio, de coordenação motora, e esse paciente, ele tem tido uma resposta excelente depois das primeiras 10 sessões iniciais de estimulação, né? É um paciente que apenas conseguia caminhar, mas outro dia ele me mandou um vídeo, ele fazendo um momento de corrida na casa dele. Olha que coisa boa, hein? Então, isso para nós é um ganho, é uma felicidade muito grande, que é um tratamento que está dando certo, que está cumprindo o seu papel, que é proporcionar qualidade de vida para o paciente. Doutor Jairo, é possível também fazer o tratamento da doença de Parkinson utilizando esse equipamento? Sim, é possível. A gente sabe que o Parkinson, né, a doença de Parkinson, ela tem sintomas que a gente chama de motores e sintomas não motores, né? Os sintomas motores são os mais conhecidos, né? Que é a lentidão para fazer os movimentos, a rigidez, né, da musculatura, alterações. Tremer muito. Isso, o tremor, né? Nem todos os pacientes com Parkinson têm tremor, mas o tremor também é um sintoma motor. E tem também os sintomas não motores, né? Que são as alterações do humor, depressão, por exemplo, alterações do sono.
E a estimulação magnética transcraniana tem sido observada que ela é benéfica na questão da bradicinesia do Parkinson, né, que é a lentidão para a pessoa executar o movimento, para abotoar uma camisa, por exemplo, né? Doutor Jairo, uma dúvida aqui, que eu sei que muita gente que está nos acompanhando também pode estar se perguntando, em relação à questão da aprovação do aparelho, do tratamento através do aparelho, é aprovado pela Anvisa? Exatamente, esse aparelho é um aparelho extremamente seguro, ele é certificado pela Anvisa, né, para o uso em consultórios clínicos, né? E a gente trabalha com todo um protocolo de segurança durante as sessões de estimulação magnética transcraniana. Quando a gente vai iniciar um tratamento, o paciente, a gente precisa preencher um protocolo de segurança, né? Que a gente vai ver se o paciente tem contraindicações ao tratamento, se ele toma, se é um paciente que tem epilepsia descontrolada, por exemplo, né? Se é um paciente que tem alguma lesão cerebral suspeita. Então, tem um questionário que a gente preenche de segurança exatamente para a gente evitar problemas com esse método. E o Alzheimer, a gente poderia incluir nisso? Alzheimer, eu estava esperando a sua pergunta, porque assim, é a doença neurodegenerativa mais frequente, né? Então, com o envelhecimento da população, o número de casos aumenta e a gente precisa ter respostas, né? A gente precisa ter medicações, ter tratamentos, né? Para o Alzheimer em si, né? Esse tratamento ainda não tem respostas de reverter, porque é uma doença degenerativa, né? O que se tem estudado é nas fases bem iniciais do Alzheimer, né, marcada principalmente por alterações de memória recente, de você propor esse método para ali potencializar a memória do paciente, né? Então é um aparelho que tem sido utilizado nessas fases mais iniciais da doença. Então, né? Logo no início ajuda. Ajuda sim. Bastante, ajuda porque a gente mantém uma pessoa funcionalmente ativa, né? Interagindo com a sua família, conversando com seus familiares, então é muito bem-vindo. Bom, conversei aqui com o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelos, falamos um pouco sobre esse aparelho aqui que tem trago muitos benefícios para muitas pessoas. E, Dr. Jairo, quero agradecer aqui a sua participação no programa de hoje, trazendo algo que é tão fundamental, de fundamental importância, né, para a saúde, para que muita gente passe a ter mais qualidade de vida. Sim. Muito obrigada. Nós que agradecemos, estamos à disposição.